Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Pós, programa Direitos e Deveres, com o Dr. Vanderlei de Mello. Eu sou o Carlos Camargo. Como de praxe, vamos passar aqui o endereço do escritório jurídico do Dr. Vanderlei de Mello, a Rua Santa Catarina, número 80, na Sala 12, aqui no centro de Poços de Caldas. E o telefone é o 3721-7552. 3721-7552 é o telefone do escritório do Dr. Vanderlei de Mello. E a doutora Luciana Mello poderá brilhantar aí a sua festa de casamento. Ela que é tecladista e cantora. Se interessar, faça contato pelo 999676276, 999676276. E o nosso WhatsApp, que é a nossa linha direta de comunicação aí com os nossos telespectadores, é o 984513033, 984513033. Se a pessoa não quiser colocar esse número como WhatsApp, vai ter que colocar em contatos para baixar no WhatsApp, pode fazer uma ligação direta, que nós atenderemos também no número normal, no número comum. Não precisa ser o WhatsApp. Esse WhatsApp é aí para gravar uma mensagem, um áudio, né? Para mandar alguma foto, uma filmagem. E agora, se precisar de um contato direto, nós atenderemos também. Aí o telefone é o mesmo, 98451-3033, é o WhatsApp do programa Direitos e Deveres. Esta semana agora que estamos entrando, né? Que será aí o feriado municipal em Poços de Caldas, no dia 13 de maio. Esse feriado de 13 de maio em Poços de Caldas já faz parte do calendário há muito tempo e comemora-se o santo da Igreja Católica Apostólica Romana, Benedito, São Benedito. Então é conhecida festa, né, famosa, festa de São Benedito, que é realizada ali em frente, né, no pátio da Igreja de São Benedito, aqui no centro da cidade. E por causa da pandemia, ela ainda, este ano, não será realizada. E sempre começa no dia 1º de maio e vai até o dia 13, que festa de barraquinha, aquelas coisas tradicionais aí de festa de santo padroeiro. Mas por falar em santo padroeiro, o São Benedito não é o santo padroeiro da cidade de Poços de Caldas. É a Nossa Senhora da Saúde. E no dia 13 de maio, não é também o dia de São Benedito, segundo o calendário da Igreja Católica Apostólica Romana. É no dia 5 de outubro. Mas aqui em Poços de Caldas, tendo em vista o 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura, então comemora-se a festa, idolatra-se, reverencia o santo negro para fazer alusão a este dia que foi a libertação dos negros cativos no Brasil, em 13 de maio de 1888. Então, há muitas pessoas aqui acham que 13 de maio é dia de São Benedito, por causa da festa de São Benedito. Mas não é. 13 de maio é uma coisa, dia de São Benedito, como eu disse, é o 5 de outubro, mas em Poços de Caldas, a festa de São Benedito é na semana, nos dias que culmina com o 13 de maio, que é o feriado municipal. 13 de maio é a data comemorativa da abolição da escravatura no Brasil, que foi em 13 de maio de 1888, a chamada Lei Áurea, assinada pela princesa regente do Brasil, a princesa Isabel. A princesa Isabel era filha de Dom Pedro II, o imperador do Brasil, o monarca, que não se encontrava no Brasil naquele período. Então ela, que era uma abolicionista,
simpatizante, defensora da causa da liberdade dos escravos, foi quem assinou esta lei. Havia um movimento popular, principalmente nas cidades, e mais em particular ainda no Rio de Janeiro, para que fosse decretada essa abolição. E ela, muito bem assessorada por José do Patrocínio, que era também um mestiço, filho de branco com negro. Esse foi o grande baluarte da montagem de todo esse processo que culminou com a abolição da escravatura. Além do José Patrocínio, tinha também o famoso Luiz Gama, outro negro muito inteligente, autodidata. André Rebouças também. Então esses nomes aí eram negros que estavam lutando pela causa da liberdade dos negros cativos no Brasil. E eles então influenciaram de uma tal forma o Congresso daquela época, porque naquela época tinha Congresso Nacional também, porque era uma monarquia constituinte, não era uma monarquia absoluta, onde o rei fazia tudo. Era uma monarquia que existiam deputados. Então já havia isso foi aprovado 6 dias antes, já tinha sido votado e aprovado pelos senhores deputados. E isso foi levado, José do Patrocínio foi o próprio que levou o texto para a princesa Isabel, e ela então assinou, e a partir daquele dia, no Brasil, estava extinta a escravatura. Então fica essa marca, esse registro, que é de muita importância para a história do nosso país. E 13 de maio, feriado municipal em Poços de Caldas, em comemoração ao 13 de maio de 1888, e nesse período, nesses dias, reverencia-se o grande santo da Igreja Católica Apostólica Romana, o Benedito, São Benedito. São Benedito era um italiano, nascido na Sicília, era filho também de africanos. Ele, desde cedo, ingressou num mosteiro em Palermo, e ali ele foi passando toda a sua vida. E ele começou fazendo serviços gerais, na faxina, na cozinha, e foi galgando todos os cargos dentro daquele mosteiro, e chegou a ser o chefe, o superior de todos eles. Passou por todas as hierarquias próprias daquele mosteiro, daquele convento masculino lá na Sicília. E num ato de grande humildade, depois de chegar no ápice da sua trajetória dentro daquele local, ele disse e fez, voltou a ser faxineiro, cozinheiro, num ato de humildade. Disse que necessário era começar de novo, cada começo são novos aprendizados. Ele é, por isso, também dito como o santo padroeiro das cozinheiras, dos cozinheiros, das pessoas ligadas a faxinas, limpezas. Uma linda história deste homem humilde, e que foi depois, pelos seus atos, pelas suas atitudes, canonizado, né, declarado santo pela Igreja Católica Apostólica Romana. E aí é reverenciado por todo mundo, né? Onde tem o catolicismo, tem sempre a presença desse santo na memória, nas comemorações dos dias das igrejas. E aqui no Brasil, muito mais ainda, exatamente da ligação que tem o povo negro, o africano que foi trazido para o Brasil, para a história do Brasil. Então, o Brasil
é hoje o Brasil graças aos povos que aqui vieram. Os negros africanos, os italianos, depois os alemães e por aí afora. Hoje o Brasil tem aqui no território pessoas de origens do mundo inteiro. Pessoas que preferem escolher uma determinada região e ali ficam aqueles focos, né? Como acontece no sul, de europeus, poloneses. Na região mais quente, são pessoas mais que vêm de países também onde o clima é mais quente. Questão de adaptação. As pessoas procuram se adaptar o mais próximo possível da onde estava vindo. Então é um país de miscigenação. É um país que aqui cabe todo mundo e todos nós somos iguais. Já diz a nossa própria lei, a nossa própria Constituição. E por falando num assunto que eu disse semana passada, que a Câmara tinha aprovado o auxílio emergência, Auxílio Brasil, de R$400. Aí me perguntaram, quem recebe o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, se arrumar emprego, perde o Auxílio Brasil, o Bolsa Família? Não, não perde. Esse auxílio agora, esse foi uma ideia, uma medida provisória enviada ao Congresso pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, aumentando o valor. Essa história, geralmente quando uma coisa dá certo, logo aparece alguém que quer dizer que se achar o pai do filho bonito. Essa história de Bolsa Família não começou no governo que foi dito como o pai dessa invenção, que é o governo Lula, né? Os dois governos do Lula com os dois e quase três, né, da presidente Dilma. Isso já veio da época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi uma ideia da esposa dele, na época, a senhora falecida hoje, a dona Ruth Cardoso, que deu a ideia de se fazer o Bolsa Estudo. Uma forma de colocar, de incentivar as famílias a colocarem seus filhos nas escolas. E assim quem fizesse, colocasse, e as crianças tivessem presença nas escolas, a família receberia uma bolsa, uma certa quantia para ajudar no seu sustento. Não para sustentar, para ajudar no seu sustento. E essa ideia deu certo. Acolheu aí milhões e milhões de brasileiros necessitados. Com o governo Lula, isto foi melhorado, não resta dúvida. Foi ampliado, não resta dúvida. E agora, com o governo do Jair Messias Bolsonaro, foi também ampliado e foi também aumentado, melhorado. Agora passando para R$400 permanente. Em alguns casos as pessoas recebem mais do que isso, mas na base R$400. Então, como eu disse, quem trabalha e arrumar um emprego, ele não vai perder. Quem recebe e trabalhar, conseguir uma colocação, um emprego, ele não perde. Então, ele vai ter o salário que ele está trabalhando, mais o 400 do Auxílio Brasil. Então, já é mais uma ajuda, porque ele vem auxiliar. E como aquilo não era ainda dito como uma coisa fixa, agora passou a ser lei. O Auxílio Brasil agora é lei. Ele veio para ficar. Atualmente com os 400 e futuramente vão ter reajustes costumeiro aí devido à inflação, perda devido à parte inflacionária, vai ser corrigido. Mas esses 400 vai trazer aí uma ajuda para milhões e milhões de brasileiros necessitados. Como eu disse, é para ajudar, porque com 400 não dá para uma família se manter. Então precisa correr atrás, como se diz. 400 veio para ajudar, para o mínimo ali necessário, né?
para a cesta básica. E além disso, existem aí outros programas de nível federal para ajudas para as famílias carentes, de nível estadual para ajuda para famílias carentes e no município, né, uma secretaria de promoção social aí dedicada exclusivamente para aí ajudar essas pessoas, distribuindo aí milhares, centenas de cestas básicas todo mês. Então, as coisas estão caminhando e a gente espera que num futuro bem próximo fique melhor ainda. Não resta dúvida. Eu também tinha falado aqui, e às vezes a gente dá notícia, logo vem uma mensagem pelo nosso WhatsApp perguntando, ou não entendeu direito, quando eu disse também da Câmara Federal, aprovou a diminuição para 21 anos para esterilização voluntária das mulheres, que era 25. Agora passa para 21. E necessitava da autorização do marido, do companheiro. Agora não precisa mais. Então isso veio que não existe mais a autorização desse marido, desse companheiro. A mulher que vai decidir. A partir de 21 anos, se ela achar que deve ser submetido a uma cirurgia de laqueadura, a uma cirurgia para esterilização, para não ter mais filhos. Geralmente são pessoas que já teve vários filhos, geralmente são mulheres que tiveram gestações complicadas, que teve, inclusive, pode acontecer de perda da criança, geração de perder a criança no parto, de alguma doença congênita que a mulher possa ter. E aquela gravidez, toda vez lhe dá problema. Então ela pode optar aí, ou então já tem bastante filho, acho que chega, tá bom, e passa pela esterilização que vai ser feita pelo Sistema Único de Saúde. Quem quiser fazer particular também, que nada impede. Mas nós estamos falando aqui, quando falamos de lei, é de governo, a esterilização voluntária, a mulher que tem que querer, é voluntária, não pode ser obrigado e o médico vai e faz. Isso não existe, isso não acontece. E, além disso, existem aí os métodos, né, contraceptivos, os anticoncepcionais, à vontade aí, posto de saúde, os preservativos, pílulas anticoncepcionais, aquele processo que é colocado na mulher, o DIU. Então existem muitas formas para que a mulher não se engravide. Então hoje, se uma mulher engravidar é porque ela quis. Não foi por falta de alguma coisa que pudesse prevenir. Mas no caso aí, uma família que já tem alguns filhos e acha que tá bom, e por alguma questão de saúde, até pode ser a mulher não pode tomar o anticoncepcional, ela então opta pela esterilização voluntária, que isso aí vai colaborar com a sua vida, porque hoje em dia sempre foi difícil criar filhos, e hoje em dia está mais difícil ainda. Então tem que se pensar muito antes da mulher engravidar, para ver o que vai acontecer depois. Vou engravidar, mas e aí? E depois? Como é que vai criar? Como é que vai sustentar? Como é que vai fazer? Tem que ser muito bem pensado, né? Isso é uma programação familiar. Pessoa, o marido com a esposa, o companheiro com a companheira, tem que sentar e conversar a respeito disso. Não é só colocar criança no mundo. Quando se coloca uma criança no mundo, tem que colocar a ela também todos os meios para que ela possa subsistir, possa crescer, possa ter saúde para chegar na idade adulta. Mudando aqui completamente do assunto, tem um projeto também que já está sendo aprovado, que é o acompanhamento de idosos as pessoas com deficiência física, que estão impossibilitadas de, por si só, se locomoverem, se dirigirem a
uma instituição, um banco, um comércio, qualquer lugar, pegar um ônibus, ele tem que ter sempre alguém com ele, um acompanhante, cuidador. E essas pessoas que têm essas necessidades especiais, ela tem prioridade em vários assuntos. E agora o projeto que prevê esse atendimento prioritário aos acompanhantes também dos idosos. Então o Senado agora já está votando o projeto que estende aos acompanhantes a prioridade garantida aos idosos, às gestantes, não só idosos, as gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo e obesos, quando sua presença for imprescindível, quando a presença do acompanhante for imprescindível. A pessoa entra e o acompanhante entra também. O atendimento prioritário em repartições públicas, empresas concessionárias de serviço público, transporte, instituições financeiras, bancos, logradouros, qualquer lugar das ruas, das praças, sanitários públicos, veículos de transporte coletivo. Isso tudo já é garantido, essa prioridade para os idosos, para as gestantes, para as lactantes, para os obesos. Mas agora foi estendido esta prioridade para a pessoa que está acompanhando. Porque não tem condição, ele vai entrar e você que está acompanhando não vai. Não existe isso. É uma medida que ela está sendo aprovada que vai dinamizar a vida dessas pessoas. Para que ela possa ter aí a sua vida fluir com mais facilidade, já que o seu acompanhante, o seu cuidador, o seu parceiro, parceira, vai estar junto ali, lhe dando todas as necessidades, apoio que a pessoa está precisando. Agora no dia 1º de junho, já vai começar a valer a nova CNH, a nova Carteira Nacional de Habilitação. O que é essa nova CNH? Ela vem diferente, é um papel diferente desse que é da atual CNH. Umas inovações, vem escrito em outros idiomas, ela tem mais garantia contra falsificações, mas é a mesma coisa, é a Carteira Nacional de Habilitação mais moderna, com mais recursos. Quem já tem a carteira não precisa se preocupar com isso, em trocar. À medida que for vencendo a sua carteira, a próxima vai ser a nova, novo modelo. Quem perdeu vai tirar a segunda via, a que vai vir é o novo modelo. Mas é aquele que vai vencer daqui 1 ano, 2 anos, não tem que se preocupar com isso, só que chegar o dia, a época de renovar, a renovada vai vir um novo modelo, com mais garantias de segurança, como eu disse agora. Já que a gente volta. Quem gosta de usar dentaduras? Em um dia, meu sorriso foi reconstruído com implantes. Essa frase foi dita por mim há 15 anos atrás. Hoje tenho certeza que foi o melhor investimento feito na minha saúde. Continuo comendo e sorrindo com segurança. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Eleições 2022 é aqui, na Rádio Canção de Boiadeiro. Cobertura municipal, estadual e federal. Canção de Boiadeiro, eleições 2022. Ainda é sobre esse novo modelo da Carteira Nacional de Habilitação, que eu disse que ela tem maiores padrões de segurança contra falsificações, como o uso de tinta que brilha no escuro, holograma e impressão reativa à luz ultravioleta. Fica mais fácil para a fiscalização.
E o QR Code, que é aquele quadradinho cheio de risquinho, que é impresso no verso do documento. Os que têm essas carteiras agora, já tem atrás já tem esse quadradinho. E ela também poderá ser, essa novo modelo, ela vai ser expedida de forma física, papel mesmo, ou através o digital. A pessoa tem no celular, ou as duas coisas, tem no papel e tem no celular. É só baixar lá o aplicativo desse CNH digital. Então você pode ter o documento do carro digital no seu celular, no computador, o documento, a sua carteira de identidade, todos os documentos e a carteira nacional de habilitação. Isso é muito importante porque facilita a vida das pessoas e hoje caminha tudo para digitação, tudo eletrônico. Essa mudança é acelerada e não tem como fugir disso aí. Então não pode ficar para trás, né? Hoje os próprios cartórios, né, estão digitalizando tudo, é tudo agora eletrônico, digital, e para facilitar a vida de todo mundo, para as pessoas resolverem sem precisar ir lá e entrar em fila, aquele problema, esperar abrir. Então agora é tudo digital, né? E cada vez mais isso vem aumentando para facilitar a vida dos profissionais, das pessoas, dos advogados, das pessoas que trabalham no ramo imobiliário, quem está comprando, vendendo casa, e na parte de trânsito também. Os documentos de veículo, carteira de habilitação, o caso do título de eleitor, também digital, está tudo ali Eu mesmo, na última eleição, quando eu fui votar, eu levei só o celular. Não levei o título, porque o título está no celular. Eu abri, mostrei lá, conferiram, está tudo certo, votei. E falar nisso, o dia 4 de maio encerrou. E o que nós tivemos? Uma verdadeira multidão, né, pelo Brasil inteiro aí, nos últimos dias, aquele velho ditado que o brasileiro deixa tudo para a última hora, para as pessoas indo lá, aqueles de 16 a 18 anos para tirar o título, aqueles outros que já têm mais de 18 que não tinham tirado o título também resolveu esse dia para tirar o título, aquele que teve o título cancelado, melhor dizendo, porque já estava lá há muito tempo sem votar, sem dar nenhuma satisfação, sem pagar multa, sem justificar, resolveu também nesse dia ir lá para reativar o prontuário, né, do seu título. Ou seja, foi uma coisa complicada. A fila, como se diz, dobrando a esquina. Agora passou, agora acabou. Quem resolveu, resolveu. Quem não resolveu, só para a próxima eleição. Não vai votar em outubro, agora de 2022. Tem umas coisas interessantes que nós estávamos falando aqui de CNH, que são algumas decisões da Justiça Brasileira. A falta da Carteira Nacional de Habilitação para fins de danos materiais, de processo movido por alguém, ela caracteriza um motivo para se entrar pedindo danos? Então, por exemplo, o João bateu no carro do José. O João bateu no carro do José. O João estava errado. Aí, o João tem que pagar o conserto. Mas a defesa do João falou assim, o José não tem carteira. Apuraram lá, descobriu que o José não tem carteira. Então, nós não vou pagar o dano. Tem nada a ver uma coisa com outra. O fato do José estar dirigindo sem carteira nacional de habilitação, não possuir a carteira, ou ter a carteira e não estar com ela, ou estar com a carteira vencida, ou estar com a carteira cassada, é um processo administrativo de trânsito, multa, mas se ele tiver certo com relação a processo de danos materiais, danos morais,
ele não será condenado. É o que decidiu, estão decidindo alguns tribunais dos estados pelo Brasil afora. Existem aqui outros exemplos interessantes. O tempo está esgotado, na próxima semana a gente comenta. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, fiquem com Deus.